Boa noite, igreja. Estamos nesta noite começando mais um culto online de louvor e adoração, um culto de oração ao nosso Deus, e que você possa se sentir à vontade onde você está, não se preocupando com as coisas de fora, mas sim se preocupando unicamente em ouvir a voz do Senhor e cantar e engrandecer o nome dele. Amém? Se ouvirá por toda a terra o nosso canto ao Rei. Se ouvirá por toda a terra o nosso canto ao Rei. Nossas vozes juntas louvam teu nome, ó Senhor. Nossas mãos erguidas estão para te servir e o teu reino proclamar, teu amor testemunhar e aos cativos libertar. Somos a igreja, somos teu povo. Se ouvirá toda a terra o nosso canto ao Rei. Se ouvirá toda a terra o nosso canto ao Nossas vozes juntas louvam teu nome, ó Senhor. Nossas mãos erguidas estão para te servir e o teu reino proclamar, teu amor testemunhar e aos cativos libertar. Somos a igreja, somos teu povo. Se ouvirá por toda a terra o nosso canto ao Rei.
tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, chega pra perto de mim, meu Deus, perto de mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder, faz em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 43, verso 1 e verso 2. Isaías 43, verso 1 e verso 2, e acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. O verso 1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Amém? Nós estamos aqui diante de uma das inúmeras promessas do Senhor para o seu povo. A Bíblia está repleta de promessas de Deus, e as promessas de Deus estão aí
para nos alegrar em tempos de choro. As promessas de Deus estão aí para nos animar em tempos de dificuldades. Mas o capítulo 43 de Isaías, que é o texto que nós lemos, está repleta de promessas que animam o coração e que animaram o coração do povo de Deus na época de Isaías. O capítulo 43 existem inúmeras promessas. Eu quero aqui destacar algumas delas para você. Por exemplo, no capítulo 43 de Isaías, existe uma promessa que diz: não tema, pois eu o resgatarei. Ainda existe uma outra promessa que diz: e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Há uma promessa que diz: não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem pode desfazer? Há ainda uma promessa que diz: por amor de vocês mandarei inimigos para a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivo nos navios de que se orgulham. Ainda há uma promessa que diz: porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Todas essas promessas estão contidas no capítulo 43 de Isaías. Leia aí com atenção o capítulo 43 e descubra aonde estão essas promessas. Mas dentre as promessas do capítulo 43 de Isaías, eu quero destacar a que está no verso 2 que nós acabamos de ler, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Essa promessa é maravilhosa e ela certamente veio como um refrigério ao coração do povo na época de Isaías. E mais do que isso, por gerações e gerações, os cristãos têm se apegado nessas palavras. Por gerações e gerações, os cristãos têm encontrado nessas palavras, nessa promessa, um sopro de ânimo, de refrigério, de refúgio em meio às suas lutas e em meio às suas tribulações. Através dessa promessa, através desse versículo, Deus já confortou tantos corações. Através desse versículo, dessa promessa, Deus já confortou milhares e milhares de crentes em todos os tempos e em todos os lugares. Você, assim como eu, certamente já ouviu muitas mensagens baseadas em Isaías 43, verso 2. Então, o que podemos aprender ainda quando meditamos nesse verso? O que esse verso ainda tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, quando meditamos com atenção nesse versículo, nós aprendemos sobre a realidade da tribulação. Quando meditamos com atenção nessa promessa, nós aprendemos sobre a realidade da tribulação. O versículo 2 começa dizendo: quando passares pelas águas. A palavra quando aqui é um advérbio que expressa a circunstância de tempo. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Essa expressão significa que existe essa possibilidade do crente passar pelo fogo, do crente passar pelas águas, do crente passar pelos rios. Essa expressão está dizendo que o crente em Cristo Jesus está sujeito a passar pela dor, a enfrentar a angústia, a enfrentar a tribulação, a enfrentar o sofrimento. Essa expressão nos mostra que o crente não está isento das dificuldades. E mais do que isso, nesta promessa estão as palavras águas, rios e fogo. E essas palavras, água, rios e fogo, mostram que além de passarmos por tribulações, nem todas as tribulações são iguais. Mostra que a luta de um pode ser diferente da luta do outro, mas o fato é que todos os crentes em todos os lugares enfrentam suas lutas, enfrentam suas tribulações, enfrentam suas dificuldades. Se olharmos atentamente para as Escrituras, nós vamos descobrir que todos os servos de Deus enfrentaram suas águas, enfrentaram seus rios, passaram pelo fogo também. Na última quinta, por exemplo, o nosso irmão Beto falou sobre a vida de José no Egito. José é um exemplo de alguém que logo no início da sua vida, na sua juventude, já teve que enfrentar dificuldades, já teve que passar pelas águas e quase foi engolido por elas.
No domingo, a mensagem falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha da Babilônia. Ainda temos a história de Daniel na cova dos leões e o próprio Jesus na agonia do Getsêmani e no sofrimento da cruz. Isso sem citar Hebreus capítulo 11, que tem uma lista extensa de homens e mulheres que enfrentaram momentos terríveis em suas vidas, que enfrentaram lutas terríveis, que passaram por tribulações, homens e mulheres que o autor de Hebreus diz, dos quais o mundo não era digno. Então, a expressão quando passares, quer dizer que o servo de Deus não está livre das lutas, não está livre, porque o servo de Deus habita no mundo, e o mundo jaz no maligno. Então, além das batalhas naturais pela sobrevivência que temos que enfrentar neste mundo, como qualquer pessoa, o cristão ainda enfrenta a batalha contra os inimigos da sua alma, que são o mundo, a carne e Satanás. O mundo aqui é todo o sistema de valores que domina a sociedade e que na maioria das vezes são contrários à vontade de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4, nos alerta sobre o perigo de nos tornarmos amigos desse sistema mundano que nos cerca. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. O cristão que teme a Deus está constantemente lutando para não ceder à vontade e ao padrão do mundo. Além do mundo, nós lutamos contra a carne, e a carne é o velho homem, a velha natureza que herdamos da desobediência de Adão e Eva. Muitas vezes, o desejo da carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, porque a carne ela busca somente as coisas terrenas e foge das coisas do alto. Por isso o apóstolo Paulo, falando da sua luta, ele escreveu lá em Romanos 7, 18 a 19: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa natureza pecaminosa, chamada carne, e é dela que se originam grande parte das batalhas que nós enfrentamos. Mas não é só o mundo e a carne que são os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós temos o pior inimigo da nossa alma, que é o próprio Satanás. E a Bíblia vai dizer que Satanás é um ladrão, um acusador, um adversário astuto, que com astúcia trabalha para nos afastar de Deus e dos caminhos do Senhor. Satanás usará como ferramenta a carne e o mundo para nos atacar, para nos impedir de avançar, para nos impedir de tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. Satanás usa assim o mundo e a carne para causar desânimo no nosso coração, para trazer decepção para a nossa alma e para encher o nosso coração de incredulidade. Por isso, queridos, quando o texto, a promessa diz, quando passares, ele está dizendo que em determinado momento da nossa vida nós enfrentaremos esses inimigos, nós enfrentaremos as lutas naturais deste mundo, sim, enfrentaremos doenças, enfrentaremos enfermidades, tantas outras lutas que enfrentaremos, desemprego, mas além destas coisas, ainda enfrentaremos esses inimigos que são o mundo, que são a carne e que é o próprio Satanás. Por isso a expressão, quando passares, Deus está nos mostrando que a tribulação virá sim sobre nós, mas ela não é o fim e nem deve ser um motivo de medo para os cristãos. Vou repetir para você isso para que você entenda e para que você não fique preso à primeira parte desta mensagem, porque talvez a primeira parte seja assustadora demais para você. Mas como assim, pastor? Tribulação é certo? Então passarei por tribulação neste mundo? Então se eu sou de Jesus eu tenho que enfrentar? Sim,
Se você é de Jesus, você enfrentará os desejos da carne, lutará contra ela. Se você é de Jesus, você enfrentará sim os ataques deste mundo. Sim, se você é de Jesus, é claro, o inimigo te rodeará de perto para tentar te derrubar. Sim, é verdade, a Bíblia diz isso. Mas quando Deus diz, quando passares pelo fogo e quando passares pelas águas, Ele também está nos trazendo uma promessa. Ele está dizendo que a nossa tribulação, ela não é o fim da nossa vida e nem deve ser o motivo do medo para os cristãos. A tribulação, amados, é a barreira que a vida nos apresenta e que nós temos que enfrentar. Por isso, essa promessa no verso 2 de Isaías 43 nos fala também de esperança. Isaías 43, verso 2 nos ensina sobre esperança, nos ensina sobre a realidade da tribulação, mas por outro lado ela nos fala de uma esperança em meio à tribulação. A carne, o mundo e o diabo, sim, são inimigos ferozes. Diante deles nós não somos absolutamente nada. O apóstolo Paulo diz isso: eu luto contra, eu batalho contra, mas como é difícil vencer, miserável homem que sou. Mas a palavra de Deus em Isaías 43, 2 vem como uma promessa, e nessa promessa Deus diz: não temas. O Senhor pede para que não deixemos o nosso coração ser tomado pelo medo. O versículo 1 de Isaías 43 começa: não temas. Começa dizendo não temas, pedindo para que não tenhamos medo, para que não deixemos que o nosso coração seja tomado pelo medo, engolido pelo medo, pelas águas do medo. Aliás, o diabo trabalha no medo. Durante a quarentena, o medo rondou nossos lares, o medo rondou nossas famílias, o medo rondou nossas igrejas. Durante a quarentena, quantos irmãos adoeceram de medo? Adoeceram de medo de perder o emprego, sofreram com o medo da solidão, o medo de não poder mais cultuar em comunidade e até o medo da morte, principalmente o medo da morte. O povo de Israel, queridos, no tempo de Isaías, também vivia uma época de medo, mas o profeta, usado por Deus, profetiza dizendo: não tenham medo, não temam, não temais. Eles não deveriam ter medo, porque o Senhor estaria com eles. Veja lá o que diz a promessa: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eu serei contigo, por isso vocês não serão engolidos. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu serei contigo, diz o Senhor. O rio não nos engolirão, porque o Senhor estará conosco e está conosco. O fogo não vai queimar, porque o Senhor está conosco, amados. Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimaram, porque havia um quarto homem entre eles na fornalha. Daniel não foi devorado pelos leões, porque o Senhor entrou com ele naquela cova. Davi não foi esmagado pelo gigante Golias, porque Deus guiou a pedra que foi atirada por Davi na direção daquele gigante. Onde Deus está, sempre haverá livramento, e o Senhor está dizendo para você, para nós, para a igreja: Deus está, eu estou contigo, Deus está com vocês, Deus está conosco. Em Deus, amados, quando Deus está conosco, quando Deus está presente, até a morte, até na morte há livramento. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo e milhares de almas foram libertas a partir deste evento. Milhares de almas foram libertas dos poderes do inferno. Queridos, durante essa pandemia, muitos servos de Deus nos deixaram. Nessa semana mesmo nós tivemos a notícia de pessoas tão queridas que nos deixaram por causa dessa enfermidade. Mas todos os servos que partiram, firmados nessa palavra: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Todos que partiram confiantes nesta promessa, certamente encontraram livramento no Senhor, na salvação que habita seus corações.
Para o ex-ladrão da cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava com ele e ele estava com Jesus, e por isso estariam no paraíso. Então todos aqueles que morrem no Senhor, eles também encontram no Senhor esse livramento, essa salvação, essa vida eterna. A tribulação, queridos, é uma possibilidade na minha e na sua vida, mas a nossa esperança está no Senhor, porque Ele prometeu que estaria conosco quando a tentação vier, na vida ou na morte, na bênção ou na tribulação. Sempre vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: eu serei contigo. Louvado seja então o nome do Senhor sempre. Bendito seja o nome do Senhor sempre. Entende? Tome posse disso para a sua vida em nome de Jesus. Tribulações nós teremos, enfrentaremos lutas, enfrentamos no passado, enfrentamos hoje e enfrentaremos no futuro. Mas há uma promessa de Deus dizendo: eu estarei contigo. Essa é a nossa esperança. Amém? Louvado seja Deus nesse sentido. Nessa promessa do verso 2 de Isaías 42, nós enxergamos aquilo que compete a nós nesse processo de livramento. Sim, há algo que nós temos que fazer diante desse Deus que promete estar conosco em todo momento, em todo instante. As tribulações existem, Deus promete que estaria conosco e Ele espera algo de nós. Veja o que diz o texto: quando passares pelas águas, serei contigo. Veja que existe aqui uma condição para a presença do Senhor. Quando passares. Se enfrentarmos as águas, o Senhor virá ao nosso socorro. Nós não podemos simplesmente, diante das lutas e das tribulações, nos acomodarmos, cedermos ao medo, reagirmos com covardia. A Bíblia diz que certa vez Moisés enviou 12 espias para que fossem até a terra de Canaã, que era habitada pelos inimigos, e que fossem até lá, observassem a terra e trouxessem um relatório para que eles pudessem então planejar a invasão da terra, a tomada da terra. E é interessante porque o texto diz que quando os espias voltaram, eles trouxeram um relatório negativo, um relatório covarde, e por causa dessa covardia daqueles espias, o povo todo retrocedeu. O povo voltou para trás, adiou a sua entrada na terra prometida. Veja, meus irmãos, como a covardia e o medo do povo impediu o livramento de Deus. Deus estava lá, Deus poderia agir de antemão, Deus poderia fazer tudo, e quando o povo chegasse ali diante da terra, a terra já estivesse pronta para eles entrar, mas não. Deus ordenou que os espias fossem até lá, e Deus iria testar a fé dos espias, a coragem daqueles homens. Deus, Ele pede aqui para que passemos pelas águas, para que enfrentemos a tribulação. Se enfrentarmos as águas, o Senhor virá ao nosso socorro. Deus, Ele poderia ter livrado Canaã dos inimigos antes dos espias entrarem, como eu disse, mas Deus permitiu que eles vissem os inimigos, e aquilo foi um teste de fé, e naquele teste de fé somente Josué e Caleb passaram. Quando Golias afrontava o Deus eterno diante do exército de Saul, nenhum homem teve coragem de defender o nome do Senhor. A Bíblia diz que somente um jovem franzino teve coragem de enfrentá-lo, e aquele jovem franzino, antes de entrar na batalha, disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel capítulo 17. Davi vai ao encontro do inimigo pela fé. Davi vai ao encontro do inimigo dando um passo de fé. Deus poderia ter consumido Golias antes que ele proferisse a segunda palavra de afronta contra Deus, mas Deus não fez. Deus esperou que alguém se levantasse do meio do povo e desse um passo de fé diante daquela tribulação. Saul falhou, o exército falhou, mas Davi foi ao encontro de Golias,
baseado na promessa de que Deus estaria com ele. Naquele teste de fé, amados, Saul foi reprovado e Davi foi aprovado. As águas, os rios, o fogo, eles podem ser vencidos sim, e eles só serão vencidos pela fé. E a fé é um ato de coragem, é quando o crente, ele dá o passo e vai em direção às águas, vai em direção ao fogo, vai em direção ao rio que se apresenta diante dele, e nesse passo de fé ele vence. Por isso Deus ordenou ao povo, dizendo a Moisés: diga ao povo que marche. Existe um rio, existe um mar diante de vocês, as águas estão diante de vocês, mas eu também estou contigo, porém eu andarei ao lado de vocês. Cada passo que vocês derem na direção da luta, cada passo que vocês derem na direção da batalha, eu estarei com vocês para livrá-los e para lhes conceder a vitória. Por isso, queridos, quando nós enfrentamos nossos medos, quando nós entramos na fornalha, o Senhor entra conosco. É o nosso passo de fé que Deus espera. É no passo de fé que a bênção acontece e que o livramento vem. Quando passares pelas águas, disse o Senhor, eu serei contigo. Entenda que Deus não abre o caminho de antemão. Deus não limpa o caminho antecipadamente, mas Deus vai limpando o caminho à medida em que nós vamos avançando, passo a passo, caminhando, indo na direção do inimigo, indo na direção da barreira, avançando na direção da adversidade, para vencê-la, para alcançá-la, em nome de Jesus. Então não cruze os braços diante da dificuldade. Deus prometeu ajuda, Deus prometeu socorro, mas Ele só vai enviar o socorro e a ajuda no tempo dEle, na hora dEle. Ele não vai retirar os obstáculos do caminho antes de nós chegarmos aos obstáculos. Deus não vai tirar o monte nem a montanha do caminho antes da gente enxergar esse monte. Muitas vezes nós nem estamos enxergando o monte, nós estamos apenas ouvindo falar de um monte diante de nós, nem estamos enxergando, já estamos dizendo para Deus, livra-nos de um monte que não estamos vendo. Caminhe, avance, vá em frente, busque o seu sonho, busque a sua meta, busque o seu livramento, e no momento oportuno o Senhor agirá em seu favor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Deus anda do nosso lado e permite que tomemos decisões de fé. Por não entendermos isso, muitos acabam fugindo, desistindo, se decepcionando. Mas nesta noite o Senhor vem até você com um desafio, e Ele desafia você a viver de fé em fé. Quando passares pelas águas, passe pelas águas, enfrente os rios. Se preciso for, entre na fornalha do fogo, porque o quarto homem estará com você. Talvez você esteja diante das águas da tribulação, talvez o seu coração esteja tomado pelo medo, pela ansiedade. A palavra de Deus é para você nesta noite, e ela te desafia a crer, a confiar e a continuar a sua caminhada, crendo que Deus estará contigo, que Deus vai proporcionar o livramento no momento certo, porque Ele, Deus, tem um livramento para a sua vida, tem um livramento para a situação em que você está vivendo. Abandone o medo e continue caminhando, porque o Senhor estará contigo em cada passo de fé que você der. Acredite, confie e caminhe, e você verá o agir de Deus. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Pai bondoso, Pai amado, Pai santo, Pai de todo poder, estamos diante de Ti, Deus, mais uma vez. Eu quero, Deus amado, suplicar, ó Deus, que o Senhor visite agora cada lar, cada família, cada pessoa, Deus, que está na sua casa.
pessoa, Deus, que ouviu essa mensagem, que confiou, ó Deus amado, na palavra e na promessa de Isaías 43:2. Ó Deus, esta pessoa está vivendo um tempo difícil, está vivendo um tempo de luta, ó Pai, e ela está tomando posse, Deus, desta palavra na sua vida. Agora, ó Deus, enche o coração desta pessoa de coragem, enche, Deus, o coração desta pessoa de ousadia e de fé, Pai. E que em nome de Jesus, Deus amado, esta pessoa, este irmão, possa agora, ó Deus, dar o seu passo de fé, Deus, em direção à tua vitória, Senhor. E que a vitória venha, porque a promessa, ó Deus, é uma promessa válida para os nossos dias, válida para a nossa vida, válida para a minha vida e para a vida daquele que está me ouvindo agora, daquele que está orando agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós tomamos posse desta promessa e vamos atravessar estas águas turbulentas, vamos atravessar esse rio violento, Pai. Vamos passar pelo fogo, Deus, porque cremos que o Senhor está conosco e quando atravessarmos do outro lado, atravessaremos, Deus, vitoriosos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Visite agora, Deus, o Teu servo, visite a Tua serva, visite o meu amigo, visite a minha amiga e derrame sobre eles do Teu cuidado. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Estamos chegando ao final de mais um culto, mas antes eu quero lembrar você de que no dia 4 agora de outubro nós estaremos realizando o nosso culto do retorno. Estaremos retomando as atividades presenciais. Alguns irmãos não vão poder estar conosco, né, por conta da condição de saúde, por conta da idade também, nós respeitamos isso. Outros irmãos não virão porque talvez não se sintam ainda à vontade para fazer isso, nós também vamos compreender tranquilamente. Mas aqueles que desejarem cultuar ao Senhor no dia 4, venham para o culto, venham para a casa de Deus, venham para o templo, né? Nesse dia nós estaremos celebrando a ceia do Senhor com grande alegria, depois de um período longo, né? Distante dessa reunião comunitária, dessa comunhão, distante disso tudo, agora nós voltaremos. Então, ore desde já, continue orando na sua casa, pedindo para que aquela noite seja uma noite abençoada. Dia 4 de outubro, 19h30, retomaremos nossas atividades aqui em nome de Jesus. Amém? Obrigado também pela sua companhia, né, pela sua presença aqui conosco. Deus te abençoe, tá bom? Que esse resto de semana seja abençoado na sua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo alcance todos os corações hoje e sempre. Amém. Amém.